Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade. E aqui estamos falando da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo, através da Web Rádio Cristo Consolador. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde. E nosso objetivo é estudar o Evangelho através dos princípios da doutrina espírita, sem ideias pessoais e sem polêmicas. E você, então, está convidado a participar do nosso programa, enviando a sua mensagem e também fazendo a sua pergunta. Vamos colocar aqui na tela nosso letreiro no rodapé, e aí você vai ver, então, os nossos meios de contato, porque você pode enviar sua mensagem agora através do YouTube ou do Facebook, mas pode também utilizar o WhatsApp ou o e-mail, que vão aparecer aí agora, aí no letreiro. Mas vamos falar aqui. O WhatsApp, o DDD é 21 e o telefone é 993971688. E o e-mail é marcosdemario@gmail.com. Então está aí já aí na tela para que você possa anotar e fazer a sua participação. Nós iniciamos sempre o programa com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, colocando aqui já a nossa apresentação na tela, nós temos, então, hoje o início do capítulo 16, que tem por título Servir a Deus e a Mamon. E hoje nós vamos ver os itens 1 e 2, com o tema Salvação dos Ricos, onde Allan Kardec transcreve duas passagens do Novo Testamento com palavras bastante significativas de Jesus. E são sobre esses ensinos que vamos fazer os nossos comentários. Vamos, então, ao primeiro. Está no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 16, versículo 13, quando nos diz nosso Mestre Jesus: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Bem, Jesus, como sempre, utilizou um exemplo
bastante claro para entendermos essa diferença entre servir a Deus e servir às riquezas. Ele lembra que quando nós temos dois senhores, ou colocando uma linguagem mais atual, quando temos dois empregadores, temos dois empregos, o que vai acontecer? Dificilmente conseguiremos nos dedicar igualmente aos dois empregos, aos dois empregadores. Por quê? Porque vamos trabalhar muito, praticamente o dia todo, não vamos ter muito descanso. Então, com um tempo, nós vamos sentir essa jornada dupla de trabalho. E, como lembra Jesus, nós vamos acabar aborrecendo a um deles, porque não vamos conseguir fazer a dedicação que ele espera que façamos. Vamos deixar esse exemplo bem concreto. Digamos que você tenha um emprego e você pega às 8 da manhã e sai às 5 da tarde. E aí você vai para o segundo emprego. E nesse segundo emprego, você trabalha, por exemplo, das 7 da noite até meia-noite, até 1 da manhã. E aí é que você vai para casa. Ora, entre chegar em casa, dormir umas 4 horas, 5 horas no máximo, e já ir de volta ao emprego onde você entra às 8 da manhã, com o tempo, o desgaste vai ser muito grande, enorme. Desgaste físico, psíquico, emocional. E então, você começa a falhar. Provavelmente, talvez falhe no emprego noturno, talvez falhe no emprego diurno. Por isso, então, Jesus usa esse exemplo. 2 empregos nessa modalidade fica muito difícil. E você é capaz, então, de conseguir se dedicar mais a um do que ao outro. Mas aí você corre o risco, inclusive, de demissão. Então, ele diz, pegando esse exemplo, que nós não podemos servir ao mesmo tempo a Deus e às riquezas. Por quê? Porque servir às riquezas significa estar preso ao mundo material, terreno, estar longe da nossa espiritualidade. E quem se prende à riqueza, normalmente o faz por causa do egoísmo. E o egoísta não consegue fazer a caridade. O egoísta não consegue auxiliar o próximo. Então, não há como servir a Deus preso à matéria, porque servir a Deus significa fazer todos os esforços para amar o próximo. Para amar o próximo é preciso fazer a beneficência, colocar a caridade em ação, ter desprendimento das coisas materiais. Mas, se nós estamos presos a essas coisas materiais, que Jesus simbolizou com as riquezas, nós não vamos conseguir amar, fazer a caridade, porque estaremos presos à posse dos bens materiais, esquecendo que esses bens materiais não irão nos acompanhar além do túmulo. Eles sempre ficam aqui na Terra e serão herdados por outras pessoas, queiramos ou não queiramos que isso aconteça, porque assim é o ciclo da existência terrena. Nós nascemos, vivemos e morremos, retornando ao mundo espiritual de onde viemos. E como somos almas imortais, só vamos levar conosco os nossos vícios e as nossas virtudes. Nada mais do que isso, porque tudo que é da matéria. Então, o dinheiro, a poupança, as joias, as propriedades, enfim, tudo que é da matéria, na matéria fica. Nada nos acompanha para o mundo espiritual.
onde, repetindo, vamos levar apenas e tão somente as nossas virtudes e os nossos vícios, tendo que responder pelo que fizemos durante esta encarnação. Então, não há como ficar preso à matéria e, ao mesmo tempo, querer servir a Deus. Quem está no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na prepotência, no apego às coisas materiais, não tem como, de fato, promover a caridade, amar o próximo. São coisas incompatíveis. Mas Jesus, na próxima passagem, extraída do Novo Testamento, vai ainda ser mais claro. Essa passagem está em 3 evangelistas. Está em Mateus, no capítulo 19, versículos 16 a 24. Encontra-se também no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, versículos 18 a 25, e, igualmente, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 25. Vamos, então, à transcrição, que é baseada em Mateus. E eis que, chegando-se a ele lhe disse: Bom mestre, que obras devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? E Jesus lhe disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Bem, aí está então a passagem que nos é ofertada por Mateus, Lucas e Marcos. Jesus, então, foi procurado por um homem rico que chegou até ele e perguntou o que ele tinha que fazer para conseguir a vida eterna, para conseguir a felicidade. Jesus, então, sabedor perfeitamente que o homem era rico, primeiramente disse a ele que ele precisava colocar em prática, precisava seguir os mandamentos. Embora o homem fosse um conhecedor das coisas, embora na passagem nós não sabemos se ele era um judeu ou não, provavelmente sim, Jesus ele pergunta: que mandamentos? E Jesus simplesmente recita uma parte dos famosos 10 mandamentos recebidos por Moisés. Honrar ao pai e à mãe, não roubar, não assassinar, não cometer adultério, amar ao próximo como a si mesmo. Ele faz um resumo. E aí o homem olha para Jesus e diz: Bom, mas desde a minha juventude que eu sigo rigorosamente esses 10 mandamentos. Isso nos leva a crer que, de fato, ele fosse um judeu. Jesus, então, vai ali agora ao ponto crítico desse personagem. Bem, mas se você quer ser perfeita, se você quer mesmo me seguir, sai daqui agora, tá? Vai vender todos os seus bens, distribui todos os seus bens para os pobres, doa tudo que você tem
Aí sim, você pode vir e me seguir. E, pela narrativa, o homem ficou cabisbaixo, não respondeu e foi embora, para não mais voltar, porque ele tinha muitos bens, ou seja, ele tinha apego à sua riqueza. Ao ouvir a palavra de Jesus, que ele precisava se desprender, precisava se desapegar, ele não conseguiu. Aí Jesus vem com essa figura que é mais fácil um camelo passar, né, pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não estava condenando a riqueza, nem os ricos, mas apenas mostrando que a riqueza é uma prova muito difícil, que muitas vezes nos faz ficarmos apegos às coisas materiais e nos distanciarmos da nossa realidade espiritual. E é o que nós temos que fazer. Claro, ninguém precisa, a partir de agora, largar emprego, distribuir o que tem na poupança, entregar a casa. Não, não, nada disso. Mas fazer a caridade e o bem sempre. E estar desprendido dos bens materiais, para que quando vier a morte, podemos retornar ao mundo espiritual com maior facilidade. Essa é a lição que Jesus trouxe para nós hoje, a partir dessa transcrição colocada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então agora iniciar a segunda parte do nosso programa, que é dedicada ao Evangelho segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, não. O Evangelho segundo o Espiritismo nós acabamos de realizar, mas ela é dedicada às cartas de Paulo de Tarso. Estamos estudando carta por carta e destacando os versículos, seguindo os comentários do benfeitor espiritual Emmanuel, feitos através do médium Chico Xavier, naquela famosa coleção Fonte Viva, que é composta dos livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, e complementados depois com outros dois livros, Palavras de Vida Eterna e Ceifa de Luz. Hoje nós vamos estudar o versículo 27 do capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E já está aí na tela o versículo. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Bem, para entendermos essas palavras de Paulo de Tarso, escritas e entregues à comunidade cristã da cidade de Corinto, na Grécia, vamos recorrer, então, a Emmanuel. E nós encontramos o comentário do benfeitor espiritual no livro Pão Nosso, no seu capítulo 158, que tem por título Governo Interno. Vamos, então, à leitura. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons
ou maus do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Então, eis aí então a palavra de Emmanuel, que está lá no livro Pão Nosso. Vamos aqui retornar para permitir, então, que possamos ficar aqui com o versículo de Paulo de Tarso na Terra. Emmanuel está nos dizendo que precisamos nos governar, que precisamos acionar a nossa vontade para controle do corpo orgânico e controle dos instintos inferiores que ainda trazemos presentes nesta encarnação. E quando não acionamos a vontade para controlar esses instintos inferiores, acabam muitas vezes predominando, se não totalmente, mas dentro desta e daquela circunstância, nessa ou naquela área da nossa expressão e da nossa vivência. Por isso, então, Emmanuel está nos lembrando essa palavra de Paulo de Tarso. Porque Paulo está dizendo para nós, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Nós vamos entender isso com uma história que dizem ter acontecido com Aristóteles, grande filósofo grego. Já mais idoso, alquebrado pela idade avançada, ele continuava trabalhando e diariamente recebia seus discípulos, seus alunos. Mas teve um dia, conta-se, que ele, ao despertar, não estava se sentindo nada bem. O corpo alquebrado, ele meio sem forças. E quando sua empregada veio chamá-lo, ele, ainda deitado, disse a ela que não estava se sentindo bem, o corpo estava todo dolorido, ele estava meio que sem forças, e que ela, por favor, então, assim que os discípulos começassem a chegar, informasse que naquele dia ele não iria dar aula, ele não estava em condições. Ela sai do quarto e, conforme ela está ali, já para recepcionar os discípulos que começavam a chegar, ele intimamente pensa o seguinte: mas o que eu estou fazendo? Eu não sou o corpo, eu sou a alma. Eu sempre ensinei isso. Como que eu estou aqui me entregando ao corpo? Não, nada disso. Então ele concentrou o pensamento e disse a si mesmo: corpo, levanta, isso é uma ordem. E ele levantou, sentou na cama e já estava se colocando em pé quando a empregada voltou e entrou, se admirou, vendo-o em pé, e quis apoiá-lo. Ele disse: não precisa, estou bem. Volta lá e diga aos meus discípulos
que hoje darei aula? Sim. E dizem que foi exatamente o que aconteceu. Então, Paulo fazia isso, subjugava o corpo, para que ele pudesse ser exemplo do que ensinava, do que pregava aos outros. Porque Jesus nada teve. Então, Paulo procurava também nada ter. E Emmanuel nos lembra que não podemos ficar à mercê do corpo, dos instintos animais, muito materiais, primitivos, que precisamos exercer controle, precisamos dignificar, precisamos transformar esses instintos. Precisamos nos espiritualizar, porque não somos o corpo, nós somos a alma imortal que está utilizando temporariamente este corpo, como utilizamos temporariamente a vestimenta, mas não somos a vestimenta. A roupa pode até nos apresentar bem, mas não somos a roupa. Quando chegarmos em casa, nós vamos tirar a roupa que utilizamos lá na cerimônia, lá na festa, no emprego e assim por diante. E vamos colocar aquela roupa para lavar. E vamos usar outra roupa. E outra roupa, e outra, conforme os dias estão passando. A roupa não nos representa. Nós não somos a roupa. Nós não somos as joias que utilizamos. Nada disso. Nós somos a alma imortal. Então, como a roupa não é o corpo não é a alma. E quando estivermos desencarnados, seremos chamados espírito. Por isso que podemos sempre dizer que todo ser humano é um espírito reencarnado. E enquanto espírito reencarnado, ele é uma alma. E a alma é imortal. Precisamos nos trabalhar em relação a isso. Por isso, vale a pena aqui nós deitarmos o olhar novamente aqui a fala de Emmanuel no seu final. Quando ele diz aqui, quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar no governo de nós mesmos, em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Vamos anotar isso? Vontade forte para conosco e boa vontade para com os nossos irmãos. Então, corrijamo-nos, melhoremo-nos, transformemo-nos, moralizemo-nos. Em relação aos outros, tenhamos compreensão, paciência, tolerância, boa vontade. É isso o que temos que fazer. E era o que Paulo procurava fazer e estava instigando os cristãos da cidade de Corinto para fazerem o mesmo. Somente assim poderemos crescer espiritualmente e retornarmos bem ao mundo espiritual de onde viemos. Não esqueçamos que estamos aqui na Terra para progredir, e não para ficarmos presos às coisas da matéria, porque a nossa passagem aqui, ela é transitória. É mais uma encarnação. E precisamos fazer de tudo para termos menos encarnações futuras ainda aqui na Terra. Porque a lei divina é de progresso, é de evolução. E precisamos justamente progredir, não apenas intelectualmente, mas, acima de tudo, moralmente. E podemos habitar outros mundos neste universo sempre
sempre crescendo, sempre nos espiritualizando, até um dia chegarmos à condição de espírito puro, a que somos destinados por Deus. Mas a caminhada somos nós que fazemos. Vamos agradecer aqui a Emmanuel por todo esse seu comentário, querendo nos elucidar o escrito de Paulo de Tarso na primeira epístola aos Coríntios. E semana que vem nós vamos continuar tanto o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira parte do programa, quanto o estudo das cartas de Paulo de Tarso. E ainda vamos continuar essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você está, portanto, convidado para nos acompanhar. Mas agora está na hora de trocarmos aqui o slide, porque vamos às nossas perguntas. Isso mesmo. E não esqueça de fazer a sua participação no nosso programa. Envie sua pergunta. Utilize o WhatsApp e o Gmail. Vamos estar aí no rodapé, no letreiro que está passando aí no vídeo. Pois bem, nós vamos iniciar as perguntas com o Roberto Acádio, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ele nos pergunta: qual foi a missão de João Batista? Roberto, João Batista, a voz que clama no deserto. Isso porque João Batista foi o precursor de Jesus. E ele viveu uma parte da sua vida no deserto, preparando-se para essa missão. E, ao mesmo tempo, quando já pregava a vinda do Messias, pregava o bem, a caridade e, mais do que isso, o arrependimento dos pecados, muitas vezes a sua voz caiu no deserto das almas, no deserto das mentes e corações, ainda presas à materialidade. Por isso ele foi chamado de a voz que clama no deserto. João Batista era primo de Jesus. E nós temos uma narrativa belíssima, realizada pelos espíritos Humberto de Campos, este no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, e Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. João veio cumprir, então, a missão de ser o anunciador, o precursor de Jesus. E ele clamava aos quatro ventos que o Messias já se encontrava entre eles e que o Messias era muito maior do que ele. Até que temos aquela cena maravilhosa do batismo no Rio Jordão, quando então Jesus vai até João Batista. Este olha para Jesus que está ali à sua frente e diz: o Senhor vem a mim, eu que não sou digno de desatar as correias das tuas sandálias. Mas Jesus olha para João e diz: é preciso que as profecias se cumpram. E depois do batismo simbólico, João chama seus discípulos, aponta para Jesus, que estava se retirando, e diz a eles: a partir de agora, vocês devem segui-lo. Ele é o Messias que haveria de vir. E aí João Batista encerra o seu apostolado, vai ser preso por Herodes, vai ser morto, decapitado, e vão ficar sabendo depois, pelo testemunho dos discípulos de Jesus, que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Então, a missão de João Batista foi o de anunciar a vinda do Messias, preparar o terreno para que Jesus pudesse iniciar a sua missão aqui na Terra, a missão de trazer a lei de amor. João Batista, portanto, foi um personagem muito importante e sem ele, Jesus teria
uma dificuldade a mais para cumprir a sua missão. E João nos mostrou a humildade, porque ele pregava e anunciava que alguém maior do que ele estava para vir e que quando o Messias, iniciasse a sua missão, ele encerraria a sua. Porque ele disse que seria necessário que Jesus crescesse e ele, João Batista, diminuísse. E assim ele foi, nos dando um grandioso exemplo. Espero, querido Roberto, ter respondido à sua indagação. Vamos agora à segunda pergunta, vamos colocá-la aqui na tela. Essa vem de Belo Horizonte, Minas Gerais, e foi formulada pela Luana Mendes. E ela pergunta: onde encontrar na literatura espírita obras mediúnicas sobre o Evangelho? Luana, a literatura espírita sobre o Evangelho é riquíssima e muito profunda. Mas você está solicitando obras de cunho mediúnico, ou seja, obras escritas pelos espíritos através dos médiuns. Vamos, então, destacar algumas dessas obras que têm relação com o Evangelho, com os ensinos morais de Jesus. Nós temos a famosa trilogia romanceada de Emmanuel, através de Chico Xavier, com os livros Há 2000 anos, 50 anos depois, e Paulo e Estevão. E nós podemos aqui acrescentar também o Ave Cristo, 4 romances que se passam nos primeiros séculos do cristianismo. Há 2000 anos se passa com a presença de Jesus aqui na Terra. E esses 4 romances de Emmanuel trazem ensinos preciosíssimos para todos nós. Vamos destacar também um livro de origem mediúnica, que é A Esquina de Pedra, escrito pelo saudoso Wallace Leal Valentim Rodrigues, lá de Matão, no estado de São Paulo. Anote, A Esquina de Pedra, que também se passa no primeiro século do cristianismo. Lições maravilhosas. Vamos também destacar o livro A Grande Espera, do espírito Eurípides Barçalufo, pela médium Corina Novelino. Que história maravilhosa que possui esse livro, e com dados realmente que nos encantam a respeito dos cristãos do primeiro século. Anote aí o livro, A Grande Espera. Vamos também aqui lembrar, trazendo Emmanuel novamente para nós, a sua série que estuda o Evangelho, que é a famosa série Fonte Viva, ou Coleção Fonte Viva. São 4 livros: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Esse último livro dá o nome à coleção. Há um complemento com outros 2 livros, que são Palavras de Vida Eterna e Ceifa de Luz. Essas 6 obras montam uma coleção fantástica do Espírito Emmanuel, estudando o conteúdo do Novo Testamento, ou seja, do Evangelho. E nós temos várias obras psicografadas, outras, né, pelo Chico Xavier, como é o caso de Boa Nova, Jesus no Lar, Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, Jesus no Lar do Espírito Neio Lúcio. Nós temos do Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, várias obras, como Primícias do Reino, Há Flores no Caminho, entre tantas outras. É uma coleção de obras do Espírito Amélia Rodrigues sobre o Evangelho.
Nós vamos ter também da psicografia de José Raul Teixeira, várias obras, como, por exemplo, o livro Quem é o Cristo, do Espírito Francisco de Paula Vitor. Então, nós temos uma literatura espírita mediúnica sobre o Evangelho muito grande e que você poderá, então, pesquisar na internet, nos distribuidores de livros, nas livrarias, enfim, faça a sua busca e você vai encontrar uma fartura muito grande de obras espíritas mediúnicas, escritas pelos espíritos, através dos médiuns, estudando, comentando, romanceando a vida e a obra de Jesus e os seus ensinos. E, claro, não podemos deixar de destacar, para finalizar, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai dizer assim, não, mas essa obra não é mediúnica, ela é de Allan Kardec. Aí é que está o engano. Não, a obra não é de Kardec, porque os capítulos são sempre encerrados com as instruções dos espíritos. E os textos de Kardec, todos eles foram revisados também pelos espíritos. Então, podemos dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo, por essas características, é igualmente um livro mediúnico e dedicado a estudar com exclusividade os ensinos morais de Jesus. Muito bem, com isso encerramos aqui as perguntas. Nós estamos fazendo sempre 2 perguntas por programa e espero poder trazer a sua pergunta numa próxima edição do nosso programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Porque agora está na hora de trazermos José Herculano Pires para o nosso programa. Nós resgatamos e editamos os áudios do programa No Limiar do Amanhã, quando Herculano Pires encerrava o programa, sempre fazendo comentários sobre uma passagem do Novo Testamento. Era o programa No Limiar do Amanhã. Ficou no ar aproximadamente 3 anos e meio, entre os anos de 1970 e 1974, pela Rádio Mulher de São Paulo. E nós estamos, então, trazendo aqui para todos nós o áudio original das falas do nosso José Herculano Pires. E hoje, então, temos mais um comentário dele muito significativo que vamos colocar agora no ar. Prestemos atenção à palavra desse baluarte, verdadeiro ícone da doutrina espírita, que é José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Aberto ao acaso, o Evangelho nos oferece hoje o seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 23 e seguinte. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, e alguns irmãos de Jope acompanharam-no. No outro dia entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio Cornélio recebê-lo e, prostrando-se aos pés, adorou-o. Mas Pedro ergueu-o, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos reunidos, e disse-lhes: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a um de outra nação. Todavia Deus mostrou-me que a ninguém chamasse impuro ou imundo. Por isso, sem objeção, vim logo que fui chamado. Este episódio do livro de Atos dos Apóstolos é de fato um dos episódios mais interessantes de todo o relato sobre os trabalhos apostolares. Porque nós sabemos que Pedro, vindo
de Jope para Cesareia, ele vinha de uma grande experiência que havia sofrido em Jope. Cornélio, centurião romano, tinha na sua família vários médiuns. Todos eles estavam desenvolvendo a mediunidade. E Cornélio procurou então aproximar-se de Pedro, que ali se encontrava em Jope, procurando fazer com que Pedro o auxiliasse, o esclarecesse no tocante às manifestações espirituais que ocorriam na sua casa. Pedro não estava disposto a atender Cornélio. Por quê? Porque Pedro era judeu e Cornélio era romano. Apesar de haver acompanhado Jesus nas suas pregações, no seu trabalho de ser aquele apóstolo dedicado àquela pedra sobre a qual Jesus se firmara muitas vezes aqui na terra para o desenvolvimento do seu trabalho, e principalmente aquela pedra da revelação, apesar de tudo isso, Pedro ainda não se desligara dos seus preconceitos judaicos. A força do hábito, da educação, da formação judaica continuava a impedir que ele se tornasse realmente cristão. Então, conta-nos o livro de Atos, em passagem anterior, que Pedro estava na casa de outro Simão. Ele que era Simão Pedro, na casa de Simão, que se constituía de 2 andares, era um sobrado. Pedro estava no andar de cima, quando chegaram os homens enviados por Cornélio para chamá-lo, a fim de que ele fosse atender a família de Cornélio. Pedro não queria ir, mas nesse instante estavam preparando a comida para Pedro, na casa em que ele se encontrava. Pedro estava com fome. E quando os homens chegaram ali, ocorreu um fenômeno espiritual. Desceu do céu uma espécie de lençol, aberto em forma de um cesto, e dentro deste lençol, acomodado ali no seu interior, havia uma quantidade enorme de animais de todas as espécies. Uma voz lhe disse: Pedro, mata e come. E Pedro ficou assustado com aquilo, porque entre os animais ali expostos à sua vista havia muitos que eram considerados imundos pelas leis de pureza e impureza do judaísmo. Ele não podia, portanto, matar e comer aqueles animais. Mas a voz disse assim: Pedro, mata e come, porque tudo quanto Deus fez é puro, e não é você quem vai lhe atribuir a impureza. Logo depois disto, esta visão desapareceu, e Pedro então caiu em si. Lembrou-se então dos ensinos de Jesus referentes à fraternidade humana. Lembrou-se naturalmente do caso da samaritana, do caso do bom samaritano também. Lembrou-se daqueles momentos em que Jesus se sentava à mesa com publicanos e pecadores, sem fazer discriminação, e compreendeu que ele estava errado, e que o símbolo do lençol cheio de animais de todas as espécies queria dizer a ele que o mundo estava cheio de homens de todas as espécies, mas que todos eles eram filhos de Deus e deviam merecer a sua atenção. Foi então que Pedro resolveu atender a Cornélio e dirigiu-se à casa de Cornélio, e lá, ao chegar, ele viu que toda a família de Cornélio foi tomada pelo Espírito. Quer dizer, os Espíritos se manifestaram através dos membros da família de Cornélio, que eram médiuns. Deram sua manifestação, suas comunicações, e Cornélio os atendeu a todos. Ou seja, Pedro os atendeu a todos na frente de Cornélio. E ficou muito satisfeito de verificar, mais uma vez, que Deus não fazia acepção de pessoas. Então, este fato, esta cena, mudou a concepção de Pedro a respeito do problema que ele vinha debatendo com Paulo, ou seja, o problema da introdução das pessoas novas no cristianismo. Tivemos então a palavra de José Herculano Pires, relembrando para nós essa passagem que está descrita no Atos dos Apóstolos, quando Pedro finalmente consegue separar o judaísmo do cristianismo, e que em nome da fraternidade a todos ele deveria atender. E é a lição que o Espiritismo revive, porque o Espiritismo tem base no Evangelho do Cristo. O Espiritismo proclama a fraternidade e a solidariedade. E, como disse o Espírito a Pedro, quem somos nós
para querermos instituir preconceitos e discriminações para com os outros, pois que todos somos filhos de Deus e, portanto, somos irmãos. Com a palavra de José Herculano Pires, chegamos ao final de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, ao vivo, às 5 da tarde. Mas se você não pode nos acompanhar nesse dia e horário, não se preocupe, porque o vídeo do programa ele fica disponibilizado no YouTube em 2 canais, que são o canal da Web Rádio Cristo Consolador e o canal Orientação Espírita. E então você poderá assistir o nosso programa quando você puder, a qualquer dia e qualquer horário. E pode participar do programa, pode enviar a sua pergunta utilizando o WhatsApp, DDD 21 99397 1688, ou utilizando o e-mail marcosdemario@gmail.com. E eu aguardo a sua participação. Que Jesus, nosso Mestre, a todos nos abençoe. Vibrações de paz e de harmonia para toda a nossa humanidade. E que possamos estar juntos semana que vem para mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador. Um grande abraço fraterno a você, paz na sua vida e até o nosso próximo encontro. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.